Ao que tudo indica, o plano criminoso do ministro Paulo Guedes de promover o desmonte das políticas públicas e a destruição do Estado brasileiro começa já a apresentar os seus primeiros resultados. Isso é uma loucura, né? Paulo Guedes nunca escondeu a sua vocação austericida, né? Aquela obediência cega e burra aos preceitos de que a solução é cortar, cortar e cortar as despesas, né? E está levando isso até as últimas consequências. Ele tem o argumento que foi oferecido para ele, né, pelo Henrique Meirelles, ainda quando ele era presidente do Michel Temer, logo depois do golpe do impeachment contra a presidente Dilma, que é essa a emenda constitucional 95, que a gente chamava da PEC do fim do mundo antes dela ser aprovada, né? A ideia de que você tem que congelar as despesas públicas por 20 anos, 2 longas décadas, que é um crime, né, contra a maioria da população brasileira. E aí as notícias começam a chegar. Vocês devem ter visto a maioria dos reitores e das administrações das universidades federais dizendo que o dinheiro está acabando e não vai ter mais nem recurso para comprar papel higiênico ou para cortar a grama a partir de setembro. O risco do colapso do sistema universitário é real. Isso para não falar da situação de calamidade pelos hospitais, né, pelo sistema de saúde, pelo Brasil afora. E agora, né, a ironia da história, a gente até acha que é fake news, né? Mas o próprio Ministério da Defesa dizendo que o Exército não vai poder mais renovar a contratação dos recrutas, tal como previsto, porque também o orçamento do Exército e do Ministério da Defesa está chegando no limite. E aí a gente vê o Paulo Guedes e o próprio capitão, né, que ocupa a presidência da República, se saindo não tem o que fazer porque não tem mais dinheiro, né? Isso é uma grande mentira. Quer dizer, eles insistem nessa ladainha de tratar a economia brasileira, as finanças da União, como eu, você, né, e as pessoas normais tratam o seu orçamento doméstico, o seu orçamento familiar, ou mesmo uma empresa trata o orçamento empresarial. E não é nada disso, porque realmente, quer dizer, se a gente não tem dinheiro, a gente não fecha o mês. Quem vive de salário, quem vive de aposentadoria, quem vive de alguma atividade remunerada, tem o limite dado pela sua capacidade de renda. No limite, a gente pode até imaginar que as prefeituras, né, mais de 5.560 municípios, e mesmo os 27 estados, né, pelo nosso regime federativo, como eles não têm receita própria, ou pelo menos estão com a receita bastante comprometida, eles também não têm muito para onde correr, se não correr para a União. Mas a União não. Quer dizer, o Estado brasileiro, ele tem condições sim de gerar recurso. A gente tem uma moeda, que é o real, e qualquer governo pode usar esse recurso. A União tem o poder da tributação. O nome imposto vem daí, é uma imposição aos cidadãos e às empresas. A União pode recolher. A União pode criar dívida pública. Você não tem recurso no curto prazo, você recolhe, você lança um título, você antecipa junto ao sistema financeiro, aos cidadãos, às empresas, esse recurso com a promessa de pagar esse título daqui a algum tempo com os juros correspondentes. Isso é normal. Se o Paulo Plias quiser fazer isso, ninguém vai comprar. Mas títulos do governo federal têm liquidez e aceitação universal. Então, quer dizer, essa história de que o dinheiro acabou e que o governo não tem mais dinheiro é mentira. O que o governo não tem é a coragem política de romper com essa lógica do austericídio, que está destruindo o país e está sufocando a nossa sociedade. Eu insisto mais uma vez, a única forma da gente superar essa crise é fazer com que o Estado recupere o seu protagonismo. E isso significa, sim, num primeiro momento, começar a gastar mais.
Isso a grande maioria dos economistas, inclusive que são a favor do establishment, né? Não são nada revolucionários nem socialistas, nos Estados Unidos, na Europa, nos principais países desenvolvidos do mundo, já fizeram autocrítica daquela crença cega no neoliberalismo. Porque eles perceberam que para superar a crise que começou em 2008, 2009, eles tinham que romper com aqueles dogmas do cortar, do cortar e do cortar. E, pelo contrário, saíram gastando. Por quê? Porque a ideia é que mesmo que o Estado se endivide mais no curto prazo, o fato dele contribuir para que seja superada essa recessão que já dura 4 anos, vai gerar mais recurso lá na frente, sim. Por quê? Porque tributo do Estado ele é sinônimo de atividade econômica. Quanto mais se produzir, quanto mais se vender, quanto mais se consumir, quanto mais se empregar, mais o Estado vai arrecadar na forma de tributos e assim vai ter condições de recuperar e pagar justamente esses títulos, essa dívida, esse aumento eventual de endividamento. Então essa ladainha que não dá para pagar porque não tem mais dinheiro é mentira. Inclusive porque dinheiro tem. O Brasil continua pagando um escândalo de juros da dívida pública, por exemplo. Na mesma hora que falta na educação, falta na saúde, falta na previdência, falta na assistência, nos últimos 12 meses o governo gastou quase 360 bilhões para pagamento dos juros da dívida pública. Quer dizer, para esse item, que é o dinheiro que vai direto para o financismo, não tem problema. Agora, para os valores que estão associados a despesas que interessam a grande maioria da população, não. Para esses, infelizmente, não tem o que fazer. Tem que fechar a universidade, tem que fechar o hospital, tem que mandar embora os recrutas e espera-se que, com a privatização, com a venda de patrimônio público a preço de banana, isso seja resolvido. Isso é uma loucura, todo mundo sabe. Quer dizer, ninguém vende as joias da família para pagar o jantar de final de ano.